Saudações, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Se você deu de cara com esse vídeo porque você viu meu repositório no GitHub, esse vídeo aqui eu vou explicar mais ou menos, vou explicar assim bem detalhado, mas de forma rápida e superficial sobre o programa em si que eu desenvolvi para corrigir um problema que eu encontrei aqui no React Native, tá? Se você veio porque você acompanha o canal e não está entendendo, esses dias eu resolvi brincar um pouco com React Native, fazia tempo que eu não programava com mobile nem nada do tipo. Aí eu falei assim, vou ver um cursinho desde o básico, porque é bacana. Quando você pega um curso assim, começa a ver desde o zero, você começa a assimilar as informações de um modo diferente. Também fazia bastante tempo que eu não mexia com JavaScript. Pensei, por que não, né? Só que eu gosto sempre de montar ambientes de desenvolvimento em sistemas operacionais diferentes. Montei no Windows, funcionou normalmente. Vim para o Linux, acabei tendo alguns problemas, né? Eu estava usando o Ubuntu e deu pau, depois fui pro Debian, tudo. Apanhei um pouco para entender o que estava acontecendo, então resolvi colocar o Linux Mint. Já que já tinha ferrado com tudo, falei, vou pôr o Mint, estava com vontade de usar ele. Coloquei, então procurei saber, aí eu encontrei um problema aqui na hora de renderizar o aplicativo direto no emulador, como vocês estão vendo aí, né, o emulador. E eu procurei uma solução, encontrei uma solução impraticável, né, porque você teria que decorar um comando muito extenso, então em volta dessa solução, então eu desenvolvi um software aqui em Bash mesmo para que facilitasse ainda mais o uso dessa solução, para que sempre que você for criar um novo projeto em React Native no Linux, acabe ficando mais fácil para você contornar esse problema. Eu vou mostrar o problema aqui, o que está acontecendo, né? Em seguida eu vou abrir aqui o diretório do meu projeto, do meu programa, e vou mostrar como eu construí, vou explicar mais ou menos por cima, e aí a gente vai fazer a instalação, vou ensinar a usar, e depois a gente vai para a solução aqui dele com esse programa que eu criei, beleza? Então eu vou mostrar o problema aqui nesse emulador de Android aqui, ó. Eu não tenho nada instalado, né? Se a gente puxar aqui para cima, esses aqui são todos os aplicativos que eu tenho, não tem nenhum aplicativo que eu produzi, tá? Eu vou usar um exemplo de uma aula que eu fiz aqui, como por exemplo esse biscoito da sorte aqui. Se é no Windows, ele geralmente funciona de boa. Aqui no Linux a gente precisa de um diretório que ele fica dentro, por exemplo, o projeto ali, ó, biscoito da sorte, Android, app, src, main. Vamos entrar aqui dentro. Aqui dentro a gente tem essa pasta Java, essa pasta res e esse arquivo XML, né, que é o Android Manifest, tá? Aqui a gente precisaria de uma pasta que chama assets, e dentro dessa pasta de assets a gente precisa de um arquivo para que tudo funcione aqui no Linux sem problema nenhum. Então eu vou voltar algumas pastas aqui. Beleza, voltei aqui para o meu diretório de projetos Android. Então qual que é o procedimento básico aqui? A gente entra na pasta do projeto, roda o comando npx react native, correto? E a gente faz um run-android quando o emulador ou quando o dispositivo ele está conectado aqui no computador, tá? A gente vai rodar esse comando, ele vai fazer a parte de, vamos dizer assim, ele vai enviar para o aparelho todo o aplicativo que a gente desenvolveu, né? Ele fazer todo o processo ali de gerar o APK e vai instalar. O primeiro problema que a gente encontra é esse Enable to Load Script, tá? Aqui no Windows ele não tem isso daí, ele já inicia. Então, para que a gente force a inicialização do aplicativo aqui, a gente usa o npx React Native Start, e aí ele vai iniciar o aplicativo para a gente. Ele inicia aqui pelo Metron, né? A gente aperta R, ele vai fazer ele vai resetar o aplicativo aqui pra gente. Se a gente selecionar aqui o emulador, apertar a tecla R duas vezes, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele fica nessa tela branca, tá? Muito bem, então o que eu vou fazer? Eu vou cancelar aqui e eu vou mostrar para vocês a solução que eu encontrei aqui pra gente poder resolver esse problema aqui, tá? Eu vou entrar aqui na minha pasta de projetos Shell Script, criei um programa chamado fix-rn-project, de Fix React Native Project,
simples. Dá um ls aqui. Aqui eu tenho dois arquivos, o fix-rn-project.sh e o install.sh. Tem um diretório chamado res, de resources. Se a gente dá um ls aqui dentro de res, a gente vê que tem dois arquivos de texto, o arquivo help e um arquivo install, que eles são arquivos de informações que o meu programa vai usar com base no... para usar de informação, tá? Então, primeiro de tudo, vamos entender o que o programa faz aqui. Eu vou abrir o Nano aqui e mandar abrir o meu arquivo, acredito que ele vai estar visível para vocês. Deixa eu só aumentar só mais um pouquinho aqui. Depois eu volto para o Android ali só para vocês puderem ler o que está acontecendo aqui. Então aqui o Shebang aqui, o nome do meu arquivo, um resumo bem básico do que ele faz aqui. Talvez esse script aqui não tenha sido construído de forma muito profissional, mas ele está bem organizado, bem fácil de você entender. E completamente em português, tá? Então, é um resumo breve ali. Ele corrige o erro comum em projetos React Native no Linux. Eu afirmei que é comum porque eu testei em 4 opções de Linux e ele se repetiu. E observação, ele corrige aqui o erro de Unable to Load Script. Apesar de que aqui a tela fica branca, é sinal de que ele não está conseguindo ler alguns arquivos de configuração ou algum em específico, né? Então, deixei aqui esse exemplo porque é o erro que aparece antes da gente rodar o comando npx React Native Start. Então aqui a gente entra uma seção aqui de versionamento. Vocês podem ver que eu já fiz algumas mudanças aqui, né, para melhorar. Então, na versão 1, né, ele foi implementado todas as opções fundamentais de uso, que é o "-h" ou "-help", para fazer a amostragem do menu de uma tela de ajuda para o usuário, o "-v" ou "-version" para ele apresentar o versionamento do programa, e o "-f" ou "-fix" para que ele faça a correção do projeto, tá? Na versão 2 aqui eu fiz algumas correções textuais, gramaticais, e com certeza ainda tem mais erros aqui de acentuação. Erros organizacionais dos textos, enfim, né? Mas não está perfeito ainda. O programa é sempre... não tem como a gente acertar em tudo, né? Sempre prefiro acertar o funcionamento, a praticidade do uso, da manutenção, e depois a gente acerta outras coisas. Aqui já mudou todo o versionamento, né? A gente passou para a versão 24.12 e 21, né? Então aqui eu já lancei aqui, mudado o sistema de versionamento do número real para a referência por data de modificação, exemplo 24/12/21. Então aqui no caso eu coloquei o dia 24 do mês 12 do ano de 2021. Na versão seguinte eu mudei para 21/12/25, né? Então, ó, aqui eu já tem um erro vai encontrar erros de português aqui, isso é normal. Então eu mudei o sistema porque eu coloquei ano, mês e dia, porque dia é uma coisa que passa mais rápido, então eu posso fazer amanhã fazer uma correção e eu vou mudar as versões aqui atrás, ao invés desses primeiros valores mudarem com frequência, que é estranho, é melhor você fazer uma atualizações dos números da direita para a esquerda, porque é um versionamento mais rápido, é como se fosse uma release ou coisa do tipo, e o número que vem à esquerda, que são os primeiros lidos, eles terem um tempo mais longo de troca, né? Então, o versionamento por data é algo bem bacana de fazer, eu gosto, então estou usando aqui. Então, aqui no dia 24, fiz algumas mudanças, no dia 25 já mudei o versionamento, até coloquei aqui bonitinho. E no dia 28, que no caso é hoje, eu já fiz mais algumas correções e já fiz algumas adições aqui. Como, por exemplo, eu adicionei aqui a opção "-a", "-d", "-b" e "-r", que eu acho que é legal ter esse tipo de coisa, né? Como, por exemplo, o "-a" mostra quem que é o autor, o "-d" mostra onde está o diretório do software instalado, o "-b", que ele mostra a data de criação do software, que é uma informação interessante, e o "-r" para fazer a remoção do programa, se assim você desejar. Aqui eu fiz umas seções de variáveis que eu gosto de definir como constantes no meu sistema para facilitar. Então aqui, ó, dir install, ele tem essa string aqui, ó, que ele pega o home, né, a variável de usuário, .fc-software, que é o diretório raiz de onde todos os meus programas eles são instalados. Embaixo o dir software, ele pega todo o caminho, aqui eu posso, que a gente pode mudar, na verdade não precisa
disso daqui a gente pode colocar aqui a nossa variável, né? A variável dir install, que ele já está pegando parte já está pegando uma extensão ali de localidade, não tem por que repetir toda a localização na mão, posso simplesmente passar a variável, né? Então, a variável dir install ele me traz um diretório, acrescento aqui que dentro daquele diretório ele vai ser adicionado a pasta fix-rn-project, que é a pasta do programa em si. Então aqui a gente trata esse caminho como dir software, ou seja, o diretório do software em si. Dir res seria o diretório de resources, né? Ou de recursos. Org-name é a variável $1. Apesar de que aqui a gente tem o por exemplo, o dir_res, que me impede de ter que ficar escrevendo um caminho longo de diretório toda hora. E aqui no caso do org-name, eu tenho que escrever mais informações do que apenas $1, torna o código mais legível, né? Isso é bacana, isso é interessante você colocar como padrão. Assim como o project name, porque se uma pessoa até muito novata, ela vai pegar o código, até mesmo para estudar, ela consegue entender com mais facilidade. E dir path, que é o diretório, é o caminho do diretório que a gente vai estar trabalhando. Aqui eu poderia ter mudado, mas esse dir path é o diretório assets que a gente precisa criar dentro do nosso projeto, tá? Então aqui a gente entra um case, esse case ele vai fazer toda a parte de direcionamento, de condição com base nos argumentos que a gente vai fazer. Então ele vai analisar aqui o org-name, o nome do argumento que a gente vai usar. Então, por exemplo, o "-h" é o help, ele vai fazer aqui, ele vai trazer para a gente aqui com o comando les aqui o arquivo help.txt, onde ele vai apresentar o help para a gente bonitinho, o "-f", onde ele vai fazer a parte do fix do nosso projeto. Então ele vai verificar se não existe o nome do projeto, a primeira coisa, se o nome que a gente passou como projeto não existe, ele vai informar que o projeto não existe. Uma outra condicional, que se o nome do projeto ele for igual ao nome do projeto mais uma barra, ele não vai funcionar, porque senão ele vai ficar duplicada a barra e não dá certo. Então ele vai informar para vocês aqui, ó, não acrescente o barra ao final do nome do diretório, porque geralmente a gente aperta o tab para digitar mais rápido, ele acrescenta a barra lá, e não é interessante fazer isso daí. Então eu coloquei aqui simples, né, e de novo ele informa ali não coloca a barra, e já traz o help para você sempre estar ali visualizando o help, porque às vezes você esquece alguma coisa. O exit 1 para demonstrar que saiu com erro. Então aqui aqui ó, nessa parte aqui uma outra análise, né? Ele vai ver se o diretório existe, o project name, que é o argumento que a gente vai usar como nome do projeto que a gente quer que seja corrigido, e se não existe o dir path, que é o diretório assets. Então ele precisa ver se o diretório do projeto existe e se a pasta não existe, né? Aqui eu posso mudar depois, como eu estou algumas horas mexendo com isso daqui, então com certeza vai ter coisa para melhorar e na medida da necessidade eu vou fazendo. E aqui que entra a solução em si. Olha só, você teria que usar npx, React Native, Bundle, --, Platform, Android, --, Dev, False, --, Entry. Então tudo isso daqui você teria que digitar toda vez que você fosse criar um projeto aqui no Linux. Então eu preferi criar um programa muito mais bem feito e elaborado para facilitar no final, do que toda vez ter que fazer isso daí, né? Então aqui vocês podem ver que tem muito reco, é só coisa simples, tudo gira em torno desse comando em si, tá? Aqui entra a parte de versionamento, uma expressãozinha regular básica, a parte de autor, a parte de data de criação, aqui onde é visualizado o diretório de onde vai ser instalado, tá? A parte de remove aqui, é tudo muito simples, não tem nada mirabolante aqui, ó. Aqui é caso você informar algum argumento que não existe ou algum argumento errado, essa é a parte do programa em si. Certo? Então a parte do install, olha só, aqui um resumo básico, Shebang mesmo, né, o nome ali do programa. O instalador do programa fix-rn project, esse instalador é escrito em Shell Script fará a instalação do programa para facilitar o seu uso. O mesmo precisará ser executado com permissões root e sudo. Aqui na verdade não precisa, mas para fazer algumas coisas ele vai precisar sim.
Aqui na verdade eu vou até deletar isso aqui. Já vou até corrigir isso aqui, que eu já vou colocar no repositório. Tá, então aqui ele vai pedir uma permissão sudo, claro que dependendo do sistema Linux que você usa, você vai ter que modificar algumas coisas com base no Mint aqui, Ubuntu, enfim. Tá funcionando essa a construção que eu fiz aqui. Então aqui entra toda a parte de variáveis, né, que eu declaro com maiúsculo para definir como se fossem variáveis constantes, tá? Um outro case onde ele entra o "-h" para a parte de help, o "-i" para fazer a parte de instalação, onde ele exige que você escreva, digite sim com S maiúsculo e uma exclamação para uma forma de confirmação, tá? A gente já vai ver tudo funcionando. O "-z", o executable, isso aqui é uma coisa que eu estava testando aqui, a gente já pode tirar, não tem por que eu deixar isso aqui, né? O versionamento, a parte de autor, a parte de data de criação e a parte de diretório de onde será instalado. Tudo muito simples dentro de Resource aqui, ó. Dentro de Res, né? O diretório de Resource, a gente vem aqui o Nano Help, ele mostra aqui um resumo ali do Help. Só para não ficar poluindo muito o programa em si, né? A parte do install também, ele tem um versionamento tudo bonitinho, então, beleza, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, você já... Eu tô passando uma pincelada por cima, não ficar muito longo, né? Então, para executar o install, a gente usa o ponto barra, chama ele, a gente tem que passar algum argumento. Se a gente não passa argumento, ele não faz nada. Então, por exemplo, o "-v", ó, ele já deu um erro, já não está funcionando certinho aqui, eu vou ter que acertar isso. Ó, o autor, ele dá o autor. O "-d", ele vai mostrar o diretório onde será instalado. O "-b", a data de criação, tá? Simples assim. Deixa eu só dar uma olhada nele aqui para ver se a parte do versionamento aqui. Deixa eu ver o que está de errado na parte do versionamento. Eu já corrige aqui para na hora que eu pôr no GitHub ele... Acho que era só o errinho ali. Versão 1, né? Poderia já pegar e mudar isso. Eu já vou mudar isso aqui direto para a versão que eu estou usando. Não tem nem por que eu criar um versionamento só para isso. Mas enfim, como eu fiz o programa hoje, então não tem por que eu ficar... então hoje é dia 28 de 12 de 2021. Então 21, 12, 28, tá? Então, tipo, poderia colocar assim, ó, né? Tipo, as releases e tudo mais. Enfim, eu vou deixar tudo junto aqui. Pode ser que eu mude depois. Então, se a gente trazer o argumento "-v", então tá ali, ó, a versão, o nome do coisa, não, install.sh, na versão 21.12.28, né, 2021, mês 12, dia 28. Beleza? Então, para fazer a instalação "-i" ou "-insta", ele vai fazer um clear ali na tela para ficar tudo mais visível, né, mais legível. Então, processo de instalação iniciado para confirmar. Já tem um erro ali, já vou... Isso aqui eu vou ter que ficar arrumando aqui. Foda que agora não... Digite sim no console. Então aqui eu coloquei para digitar exatamente como está ali, com letra maiúscula, com exclamação, que é para você, se você realmente tem certeza que vai instalar, você vai digitar exatamente do jeito que está ali, tá? Então aqui ele vai pedir a senha, né? Vou colocar minha senha, ele deu instalado. Eu não expliquei o porquê que ele vai pedir a senha, né? Ah, não, é no Insta mesmo. Aqui na parte de instalação, ó, ele cria um link simbólico, ó.
Então ele chamou um sudo aqui, ó, sudo ln-s path underline software path link. Então aqui, se a gente subir aqui, ó, no path software, na linha 20 aqui, ó, aqui na linha 20, qual que é o path software? Ele pega ali o dir software, e o dir software ele pega ali o dir install barra fixrn project. Então ele vai pegar basicamente o arquivo em si, todo o caminho por extenso do arquivo do programa, tá? E o path link é o link, é o caminho do link simbólico que a gente vai criar para que ele seja reconhecido como se fosse um executável. Então ele vai ser jogado dentro de usr/bin/fix-rn-project para que seja, vamos dizer assim, subir um pouco o nível do negócio, parece realmente um programa, tá? Então já foi instalado. Se a gente digitar um fix menos, dá um tab, ele já completa aqui pra gente. Se eu digitar um "-v", ele já vai colocar ali o nome do programa, a versão, "-a", o autor, "-d", o diretório onde ele foi instalado, o "-b", de born in, né, nascido em, então dá ali o nome do arquivo, criado em 21 de dezembro de 2021, tá? Eu posso mudar, criado no dia tal, enfim, mas assim já é simples de entender. Tem o R, que ele aparece pra gente ali, ó, diretório encontrado, quer realmente excluir o programa, ele pede aqui para fazer a exclusão. Então você teria que digitar sim, né? Mas na verdade que não precisa. Né? Aqui eu vou cancelar, mas se você digitar ali certinho, ele vai fazer a remoção do diretório por completo. Ele vai deletar tudo, inclusive os links simbólicos, tá? Mas eu vou fazer só para ficar claro aqui, ó. Ele vai fazer a remoção de deletado. O diretório que ele vai ser criado é dentro da sua home.fc, ó, ele não tem mais, tá? E o fix rn project ele tem, mas ele não vai fazer nada. Ele vai falar que não existe, porque eu ainda tô aqui no coisa. Depois que uma vez que sai, acho que se eu dar um reset ele já não vai mais aparecer. Vamos ver. Ele ainda aparece. Enfim. Whatever. Então vamos lá fazer a instalação de novo. Fazer a instalação e agora a gente vai fazer a correção. Vocês acham que o básico do básico vocês já entenderam. Então vamos lá para a parte do meu diretório de projetos Android. Então a gente vai tratar desse cara aqui, ó, do biscoito da sorte, que é o que a gente está usando aqui. Se a gente dá um RR aqui, ele vai dar um erro. Enfim. Então vamos lá. Para fazer a correção, é necessário que eu esteja no diretório dos projetos, sim, e para executar o programa eu tenho que estar no mesmo nível de diretório que o projeto em si, né? Então eu tenho que estar onde está a pasta do projeto que eu quero fazer a correção. Então fix-rn-project, eu tenho que passar os argumentos, eu quero o "-f" para ele fazer o fix, né? E vou passar aqui, ó, biscoito da sorte. Eu vou deletar aquela barra lá extra que ele coloca. Então ele vai entrar ali no Welcome to Metro, ele vai fazer todo o rolê. Nada mais que a gente está fazendo aqui é passando um comando para que o Metro faça toda a parte ali de construir o arquivo que a gente precisa. Então ele dá o status ali, correção realizada com sucesso para o projeto e dá o nome do projeto. Então ls biscoito da sorte, Android, app src main. Aqui a gente já tem a pasta assets, que antes não tinha. Se a gente fizer um assets, então tem aqui a Windex Android Bundle. Simples assim. Então agora a gente precisa entrar, né, no diretório do projeto, né, npx React Native run -android, porque agora ele vai enviar, como se fosse atualizar o projeto aqui no aparelho, né? Ele vai fazer a parte de atualização aqui. Vai resetar o aparelho. Já está funcionando, né? Mas aí, se você for desenvolver ou qualquer coisa que seja, você roda o comando npx React Native Start. Tá? Isso aqui é no Linux, tá? Então aqui a gente já pode fazer o reload do aplicativo aqui, ó. Então a gente faz o reload aqui,
Às vezes a gente tem que vir aqui no emulador, apertar 2 vezes para ele fazer o reload, e aqui ele já está funcionando normal. Simples assim. Inclusive, se eu quiser abrir mais um terminal aqui, ó. Vou abrir um terminal aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui. CD, projetos, Android, biscoito da sorte, ls, nano, app.json. Se eu quiser eu posso fazer alguma modificação aqui, não tem problema nenhum também. Por exemplo, adicionar mais uma frase aqui. Vou adicionar mais uma frase aqui, ó. O importante aqui importa. Opa. Não fosse importante, não importa. Um exemplo aí, só para não... Certo? Mudar mais alguma coisa aqui. O que a gente pode mudar aqui? Deixa eu ver, que aqui tá muito branco. Eu vou mudar um pouco a cor do fundo aqui, ó. Container. Background color. Vou colocar aqui como string. Tem que abrir aqui o hashtag. Vamos ver aqui um... Tá branco, né? Podia colocar um azul clarinho aqui, né? 00 aí e F. Ó, salvei e já atualizou aqui pra gente, ó. Já atualizou aqui pra gente. Deixa eu mudar ali a cor do, aqui, ó, do botão aqui. Aqui é a cor da borda. Border color. Aqui a gente vai colocar uma outra corzinha aqui. A gente pode colocar um... Vamos colocar um preto, vai, ou branco. O branco também pode ser, ó. Vou colocar um branco aqui só pra diversificar um pouco aqui, ó. Que é o texto do botão. Olha Deus. Texto do botão. Color, vamos colocar branco também. Ó, e a gente pode fazer a edição. Ó, o texto ali não está numa cor bacana, né? Vamos colocar branco também, ó. Aqui é a cor do fundo. Texto frase, aqui é a cor. Deixa eu comentar isso aqui. Color. A gente pode colocar aqui branquinho de novo, pá. Aí, ó. Agora sim. Então aí já tá aqui, ó, funcionando bacaninha. Você já pode programar aí o React Native no Linux se você estiver enfrentando o mesmo problema que eu enfrentei. Eu acho que foi bem custoso criar esse programa, até mesmo porque eu estou muito enferrujado com ShareScript, mas eu prefiro 1000 vezes gastar 1 ou 2 dias fazendo uma solução, construindo uma solução que depois se torne algo muito mais prático para mim do que ficar ali toda hora, né, copiando e colando comandinho, que no fim isso não dá em nada. Então tá aqui pronto, bonitinho, né? Posso programar sem problema nenhum aqui, inclusive usando o Nano aqui, sem problema nenhum, atualizo. O interessante é você deixar um terminal aqui para você fazer o reload aqui da aplicação, né? E um outro terminal para você produzir, ou o software em si, né? E aí, tá tudo certinho, ó, isso aqui é bonitinho. Né? Eu preciso fazer um esquema de cor aqui melhorzinho no Nano aqui para diferenciar as coisas, porque às vezes é difícil você visualizar o que está errado assim, né? Mas é isso aí. Espero que tenha gostado, espero que te ajude esse projeto aí. Eu vou terminar de postar o vídeo, já vou usar ele lá no próprio repositório do GitHub para quem encontrar o repositório, ver esse vídeo aqui através de lá e saber como usa, né? Beleza? Forte abraço, um beijo no fundo do seu coração, vou ficando por aqui. Fui.